Olá, hoje daremos início à nossa segunda aula. Falaremos um pouco sobre hardware e software, também sobre algumas características aí, alguns softwares especiais, tá? A gente vai iniciar também o conteúdo sobre sistemas operacionais para na próxima aula a gente falar com um pouquinho mais de detalhes, né, sobre esses sistemas. Então, hardware e software são elementos distintos, mas eles são fundamentais para fazer o computador que a gente utiliza hoje, os equipamentos que nós utilizamos. Tá? Então, eles são fundamentais para isso e a gente precisa distinguir de fato o que é o hardware e o que é o software, até onde vai aqui cada um desses elementos, tá bom? Então, via de regra, o hardware é essa parte física, tá? São todos os equipamentos, é aquilo que você consegue tocar, que você consegue de fato pesar, medir, né? Já o software não, são os programas que executam dentro destes equipamentos, tá? É muito parecido, a gente pode fazer uma analogia com o nosso corpo humano, o nosso cérebro, os nossos braços, as nossas mãos, tá? Eles são equipamentos, são hardwares, né? São coisas palpáveis. Agora, a sua personalidade, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, a sua imaginação são o software. Eles são, eles não são o equipamento em si, mas são eles que fazem de fato é, os comandos, que dão os comandos, que formam, tá, a sua personalidade, é que vão definir o que é que você vai fazer. Mas o conjunto desses dois é que de fato é o computador. O conjunto do seu corpo com a sua personalidade é o que faz você. Então, ambos as partes são igualmente importantes. Tá? Um exemplo, né, de distinção entre hardware e software imagina que você vai lá utilizar um caixa eletrônico, tá? O equipamento está lá, o caixa eletrônico está lá, mas ele está sem funcionar. Então, o hardware, né, o equipamento está lá, está funcionando. Mas se não tem programa lá, um programa para executar e você conseguir operar aquele caixa eletrônico, você não tem o software, então você não tem um sistema, né, um computador completo. O seu sistema computacional não está completo, tá bom? Então, sem o software, você não consegue fazer nada. E é muito importante, tá, vocês entenderem isso, porque no curso de informática, o foco maior, na parte do curso técnico, é sobre o software. É isso que vai ser a parte mais importante. Os equipamentos já vão estar todos fabricados, nós apenas precisamos definir como técnicos, como profissionais da área de informática, como é que a gente vai fazer uso desses equipamentos. Porque um computador moderno ele pode ser utilizado para diferentes propósitos. E quem define isso somos nós, né? Nós usuários e principalmente os técnicos. Tá bom? Então, como definição formal, o software é o conjunto de instruções, né? É o roteiro, é o passo a passo, são os comandos que vão dizer o que é que o computador tem que fazer, por isso ele vai ser algo útil, né? Ele vai seguir esses comandos, tá bom? Então, a gente diz que é a parte lógica, tá? E a gente chama de software todos os programas que estão instalados no computador, tá? Existem algumas diferenças, né? Alguns diferentes tipos. A gente tem os softwares de sistema, que são os equipamentos que vão permitir que a gente utilize, né? É o software que vai ter aquele contato com o equipamento, que vai saber qual é a marca do seu teclado, se você está com o mouse conectado ou não. Esse tipo de programa, né? Um programa específico, a gente chama de software de sistema. E existem diferentes softwares de sistema. A gente tem firmwares, tem os drivers, tem um sistema operacional, tem todos esses equipamentos precisam de um programa específico para controlar isso. E aí, uma vez que esse programa já está sabendo, né, qual é o teclado, qual é o mouse, conversando com todos esses equipamentos, é que nós podemos fazer uso do software aplicativo, tá? Que são os programas, tá, que vão conversar com o software de sistema e o software de sistema vai conversar com os equipamentos. Tá? Então tem essa distinção. Nós, os profissionais, as pessoas no dia a dia, a gente interage principalmente com os aplicativos. A maioria desses softwares de sistema, eles estão em funcionamento, mas a gente não
lida com eles diretamente, eles são utilizados, né, pelos nossos programas, tá bom? Aqui eu coloquei essa figurinha para vocês entenderem melhor, né? Então, o que nós temos? Nós temos as nossas aplicações, os programas que você utiliza, o navegador, o player de música, e eles rodam em cima de um sistema operacional. Esse sistema operacional, a gente vai falar aqui, ele possui diferentes elementos, dentre eles os drivers que vão conectar com seus equipamentos. Os drivers são importantes porque eles vão conversar com diferentes dispositivos, então nem todo mundo tem o mesmo monitor, o mesmo mouse, a mesma placa de vídeo, tá? E aí esses drivers vão fazer essa ligação com o teu sistema operacional, tá bom? Nós temos também o que a gente chama de firmware, eu vou já falar um pouquinho sobre isso. São programas que já rodam direto ali embutidos dentro dos nossos circuitos, e tem o nosso equipamento propriamente dito. Então, para que a sua aplicação, o seu programa, né, os programas que a gente usa, de fato vão executar em cima do rádio, a gente tem essa série de softwares abaixo, né, que são os softwares de sistema aí no meio do caminho para ajudar essa conexão entre esses dois. E o que vem a ser o firmware? O firmware ele é um software específico e ele controla o hardware, mas ele está armazenado diretamente naquela memória ali do hardware. Geralmente esse tipo de software ele já vem colocado de fábrica e raramente você mexe com ele tudo, porque é um software muito específico daquele equipamento, tá bom? Um exemplo disso é a BIOS do computador, tá? Na verdade a BIOS ela é da placa-mãe, ela é um firmware instalado na placa-mãe, tá? E ela é responsável para fazer o quê? A partir do momento em que você alimenta aquele computador, né, com energia elétrica lá, a BIOS vai se conectar, vai detectar se está tudo ok, se está tudo em ordem, se tem alguma falha ou não, e vai depois passar o controle daqueles equipamentos, tá, para o seu sistema operacional. Então, mas o momento inicial, tá, quem de fato o primeiro programa a ser acionado ali vai ser a BIOS, no instante em que você liga a máquina. Já os drivers são importantes porque eles vão ser específicos de cada equipamento. Então, o seu sistema operacional, ele, por exemplo, sabe que eu preciso de um teclado, mas existem centenas de fabricantes de teclados, de mouse, de caixa de som, de placa de vídeo. Então, como é que ele ia saber como conversar com cada um desses diferentes equipamentos? Porque eles, por mais que eles façam a mesma função, exibir um vídeo, tocar um som, internamente eles funcionam de maneiras bem distintas. Então, o driver vem para isso. Ele é um programa intermediário que vai fazer a tradução de como o seu equipamento funciona para o seu sistema operacional. Assim, o seu sistema operacional conversa com o driver e o driver repassa essas informações para os equipamentos. Então, são programas aí de sistema geralmente disponibilizados pelos próprios fabricantes, tá bom? Já os programas aplicativos, tá, são os softwares que a gente utiliza, tá bom, no dia a dia, tá? Então, geralmente nós podemos ter programas que são mais personalizados, né? Você, como técnico em informática, vai ter a capacidade de criar seus próprios programas, customizá-los por exemplo, se você for contratado, você vai poder desenvolver um sistema que atenda específico a uma pessoa, a um determinado nicho de mercado. E tem os softwares comerciais aí já empacotados, que são softwares mais genéricos. Você faz ele pensando em atender uma quantidade muito grande de pessoas e de comércios e empresas, então eles têm um propósito maior, eles têm bem mais funcionalidades, porque buscam atender a todo mundo, tá bom? Outros termos que vocês vão encontrar em se tratando de software. Quando você ouvir falar em software freeware, é um software que está disponível gratuito, mas gratuito não significa que você pode fazer o que quiser exatamente, né? Ele tem um dono, ele está lá para você utilizar gratuitamente, mas você também ele pode ter algumas regras, tá bom? Então são softwares grátis, tá? Grátis e grátis
legítimos, eles não são pirateados, é porque a pessoa ou a empresa que fez o software resolveu disponibilizá-lo gratuitamente, ele não vai cobrar nada disso e não vai lhe cobrar se você estiver utilizando aquele programa. Já o software de domínio público é diferente do freeware. Ele até é gratuito sim e tal. E eu posso ainda modificar e fazer uso e fazer o que eu quiser com esse software, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para você. Você pode, uma empresa pode te entregar um software que é freeware, gratuito, e ela achar ruim que você está utilizando aquele programa para cometer algum crime. Isso não pode, né? Ela pode depois cobrar, digamos assim, né? Querer que você não utilize. Já um software de domínio público, não vai ter ninguém para vir te cobrar ou para vir exigir algo, porque ele de fato foi disponibilizado para qualquer pessoa fazer o que quiser. Então esses termos, eles, por mais que sejam parecidos, porque as pessoas enxergam que são programas gratuitos, né? Basicamente é gratuito, mas um tem direito autoral, o outro não tem, né? Um tem regras e o de domínio público você não precisa seguir nenhuma regra ou nenhuma legislação. Esse tipo de programa, né, que é disponibilizado em domínio público, dentro dele existe o software que a gente chama de open source, tá bom? Que o código-fonte está disponível gratuitamente, mas dependendo da licença que é disponibilizada, você também tem algumas restrições. A principal restrição que se coloca nesses softwares open source é de dar crédito às pessoas que fizeram o programa. Então, se você fizer alguma mudança ou você quiser reutilizar esse programa, você tem que dar crédito. Olha, esse programa foi feito inicialmente por fulano de tal. Essa é uma das restrições que a gente costuma encontrar em softwares open source. Tá? Eles estão disponíveis na internet, mas tem alguma legislação também em cima. Já o shareware, né, que são softwares que o nome, né, share, é de compartilhar. Eles são distribuídos, né, gratuitamente, geralmente para que você tenha um período experimental. Você teste e depois decida se vai comprar ou não aquele equipamento, tá bom? E os softwares comerciais, né, são os programas, tá? Geralmente eles estão protegidos por direitos autorais, eles têm um custo e tal, e fatalmente são os softwares que são mais alvo de pirataria, né? Que são cópias ilegais, são falsificações, enfim, né? Geralmente se faz o uso de programas piratas para burlar e não ter que pagar pelo uso, né, daquele sistema. Então é um prejuízo para as empresas e para os programadores que desenvolveram estes softwares, tá bom? Via de regra, a aquisição desses programas se dá hoje por lojas, né? Então a gente tem lojas online, antigamente tinham lojas físicas para você, né? Lojas de informática em que você comprava, mas hoje em dia a maioria das compras é online, né? Por distribuição eletrônica, tá bom? E dependendo de como você fez a compra, você pode ter uma licença que é local, em que você só possa utilizar num determinado equipamento, ou você pode ter uma licença por conta, por usuário, em que você tem que se cadastrar e tudo, né? E aí aquela conta sua você pode acessar de diferentes computadores para fazer uso do software. E vai variar bastante o software que você comprou, se você pode distribuir cópias, se você pode utilizar por mais de uma pessoa, somente uma. Então, geralmente, quando você faz a compra, isso já vem no acordo, deixando claro, né, seguindo o trâmite certinho de como deve ser feito aquele uso. Alguns softwares são projetados para uma tarefa específica, e a gente vai falar também um pouco sobre eles. Primeiro são os processadores de texto, tá? São programas que surgiram aí ainda, né, há mais de 20, 30 anos que a gente tem processadores de texto. Inicialmente, né, mesmo naqueles computadores mais simples, a gente tinha já ferramentas que ajudavam a pessoa a digitar os textos, né, fazendo um pouco do papel das máquinas de datilografia antigos.
tá bom? E que permitiam que você organizasse tudo para depois imprimir, tá bom? Esses equipamentos, né, esses programas, eles estão ficando cada vez mais modernos, te permitindo incluir gráficos, né, formatações, enfim, e são bastante populares. Nós temos os programas também de editoração eletrônica, né, que a gente consegue alterar gráficos, criar elementos, produzir panfletos, né, fazer artes. Então existem também programas com esse foco. Hoje em dia, até sites hoje trabalham também nessa vertente. Temos planilhas eletrônicas em que a gente consegue organizar dados, colocar os dados, processar, extrair informações. Então isso é muito importante, tá? São programas importantes, a gente também vai falar especificamente sobre elas. Existe também um tipo específico de software que são os bancos de dados, e vocês vão estudar isso ao longo da disciplina, tá bom? Esses programas geralmente são responsáveis por armazenar informações de uma maneira bem organizada, bem estruturada, para que possa ser manipulada depois, para que você possa recuperar com velocidade, enfim. E a gente chama de sistema de gerenciamento de banco de dados, a maioria desses programas. Vocês terão ainda disciplinas e farão uso. E esse tipo de programa a gente precisa definir estruturas e organizações específicas para guardar os dados e futuramente, né, o objetivo principal é manipular esses dados de forma a obter informações valiosas. Tá? Temos também softwares gráficos, né, para manipulação de imagem, né, fazer pequenos ajustes, corrigir ali uma coisa numa foto, enfim. Softwares de comunicação para que computadores troquem informações, enviem dados, recebam arquivos. E suítes de programa de escritório, né, que a gente vai falar também especificamente, em que a gente consegue conectar distintos programas, tá, para realizar tarefas relativamente complexas, tá bom? Então hoje em dia é até possível enviar e-mails automáticos, né, fazer preenchimento de documentos, né, utilizando esses programas de escritório, e a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre eles. Outra categoria super importante que eu já mencionei são os sistemas operacionais. Hoje nós temos uma variedade de sistemas operacionais, tá bom? A depender do dispositivo que você utiliza, você pode estar utilizando um computador com Windows ou com Linux, um celular com Android ou com iOS, enfim. Então a gente tem diferentes elementos e isso dá um conceito, né, que até mencionei, o conceito de plataforma, onde a gente junta o equipamento com o sistema operacional. Isso vira uma plataforma. E aí a gente tem a separação, né, entre esses elementos. Você sabe que você compra um celular Android, ele não vai rodar o sistema do iPhone e vice-versa, porque cada um é uma plataforma independente. Não é só o equipamento, tem um equipamento junto com o sistema operacional. E esse sistema é muito importante, a gente vai falar com eles sobre ele com mais detalhes para frente, tá? Mas já que a gente está aqui falando sobre software, eu vou trazer o conceito de sistema operacional. É um conjunto de programas, né, que vai fazer esse meio campo entre os aplicativos, tá? Então ele é um software especial porque ele fica entre os seus aplicativos e o hardware. Então ele vai gerenciar os recursos do seu equipamento para que os softwares aplicativos consigam executar da melhor forma possível, tá? Então geralmente nós temos essa figurinha aqui clássica em que os usuários querem utilizar o equipamento, eu quero utilizar o hardware. Para utilizar o hardware, né, o computador em si, eu vou querer ouvir uma música, navegar na internet, acessar os meus aplicativos e utilitários. Mas isso só é possível graças ao sistema operacional. Porque quando o usuário clica lá no aplicativo que quer tocar uma música, o programa de música não faz ideia sequer qual é a placa, qual é a caixa de som, qual é o modelo de equipamento que está lá embaixo. Essa informação é o sistema operacional que é o responsável.
ele vai receber os comandos do aplicativo e vai se relacionar com o hardware. Então isso é muito importante, porque ele é quem preenche essa lacuna, tá? Dentre os principais elementos do sistema operacional, e você pode ouvir falar desses termos, né? A gente tem o kernel, que é o que a gente chama de núcleo, tá bom? É a parte mais importante, é de fato ali o coração do sistema operacional, é quem gerencia os recursos, é quem define qual programa vai ser executado com mais prioridade, é quem controla os dispositivos, né? E eu já falei sobre o outro software importante para conversar com o hardware, que são os drivers. Então, o kernel ele vai ter que se relacionar com os drivers para poder fazer uso, né, apropriado dos equipamentos. Mas ele é o cérebro pensante, aí é quem de fato é o coração do sistema operacional, tá? Quando a gente liga um computador e passa lá pelo processo de inicialização, existe uma parte específica do nosso sistema operacional que é responsável pela inicialização dos componentes. Essa parte a gente chama de booting, que é o processo em que nós vamos tirar do nosso disco rígido, né, da nossa memória secundária, o sistema operacional e colocar ele na memória. Assim, os seus programas vão poder, né, o seu sistema operacional vai estar plenamente funcionando após esse processo de booting, né, de inicialização, e você vai poder fazer uso dos seus aplicativos, tá? Então, podemos destacar que as principais funções do sistema operacional é manter os recursos do computador, estabelecer uma conexão, né, uma interface com o usuário para que o usuário possa utilizar os outros programas e atender aí aos recursos, tá, dos aplicativos. Esses são os principais pontos que o sistema operacional precisa atender. Então, até aqui é isso que a gente falou, né? Distinguir entre hardware e software, falar sobre os aplicativos, driver, firmware, kernel, sistema operacional, são vários conceitos. É importante que vocês revejam, releiam e se tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição.